Oi, pessoal. Então, dando continuidade, ao estudo das ligações iônicas, no vídeo anterior a gente falou sobre a regra do octeto, que é uma das explicações que a gente tem para os átomos fazerem ligações químicas e da forma como eles fazem, eles buscam, então, uma configuração eletrônica de um gás nobre. Mas eu disse para vocês no finalzinho do vídeo anterior que essa não é a única explicação, na verdade, não é a maior justificativa para o fato deles se atraírem depois de ocorrer essa transferência de elétrons do sódio, por exemplo, para o cloro, Por que eles se atraem? Eu disse para vocês que a explicação para os átomos se unirem eles vão ficar, depois de unidos, com uma energia menor do que eles estavam isolados, E aí, para ilustrar isso, a gente tem aqui as energias envolvidas numa primeira parte desse processo, Então, o sódio, para perder um elétron, vocês se lembram o nome que a gente dá para a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso? Ela é chamada de energia de ionização. Então, para remover um elétron do sódio, a gente precisaria fornecer 494 kJ. Já o cloro, ele vai ganhar um elétron. E aí vocês se lembram que quando um átomo ganha um elétron, a maioria dos átomos que ganham elétron, eles ganham para ficar mais estáveis. Então, ocorre uma liberação de energia depois que eles ganharam esse elétron. E aqui, a energia liberada nesse processo é de 349. Então, vejam, a gente vai fornecer 494 kJ para retirar um elétron, e aí o cloro devolve 349 kJ porque ganhou o elétron e ficou mais estável. Se a gente for fazer o saldo energético, a energia que a gente forneceu é maior do que a energia devolvida. Então, esse processo ainda está acontecendo com um ganho de energia, o que não faz sentido se a gente for pensar no que eu falei antes para vocês. Os átomos se unem para ficar num estágio de menor energia. E aqui a gente está tendo um estágio ainda de maior energia, porque a energia fornecida ainda foi maior. Então, como explicar o fato deles serem atraídos um pelo outro e ficarem estáveis, A explicação é a seguinte: embora a gente precise fornecer essa energia para tirar um elétron, o cloro vai liberar essa quantidade de energia, mas quando o íon sódio se une ao íon cloreto, há um decréscimo, há uma grande quantidade de energia liberada. É como se houvesse um tombo, Então, aqui ainda tinha um saldo de energia de 145 kJ para a formação dos íons, mas aí quando eles se juntam, despenca a energia. Eles partem juntos para um nível energético bem menor do que eles estavam antes. Então, ocorre nessa junção, nessa atração entre eles, ocorre a liberação de 787 kJ. E agora, veja bem, o total de energia liberada é de 1136, aqui e aqui. E a energia fornecida continua sendo só de 494. Percebe que a energia liberada é muito maior do que a gente aplicou para remover o elétron? Portanto, eles juntos vão partir para uma energia bem menor do que eles estavam antes. 642 kJ a menos do que eles estavam isoladamente. Então, a atração entre os íons é a mais importante para formar esse composto do que a formação dos octetos. Só formar os octetos, que seria esses dois processos aqui, a gente ainda teria um processo com ganho de energia. E isso não explica a maior estabilidade dos íons juntos. O que explica a maior estabilidade é que, ao se unirem, há um decréscimo grande de energia. Então, a atração eletrostática entre os íons é mais importante para a formação desse composto, NaCl, do que a própria formação dos octetos.
E aí é muito importante que vocês tenham a clareza de que quando um íon sódio se aproxima de um íon cloreto, e aí vem outro íon sódio, outro íon cloreto, eles vão se unindo, vários íons sódios e vários íons cloreto vão se unindo, formando um sólido cristalino, que é o sal, que a gente conhece, o cloreto de sódio. O importante aqui é vocês entenderem que não é apenas um íon sódio e um íon cloreto, a gente tem vários. E um íon se liga a todos os seus vizinhos por atrações eletrostáticas. A gente tem um monte de íons, uns ligados aos outros por atração eletrostática. A gente não tem só um íon sódio e só um íon cloreto. A gente tem vários, formando esse pacote, né? Esse sólido cristalino, que não é objeto do nosso estudo, mas é importante que vocês saibam que quando a gente fala de compostos iônicos, a gente fala de vários íons, uns atraindo aos outros simultaneamente. Por que a gente só representa como NaCl então, Cíntia? Porque o que a gente faz é representar os íons na menor proporção possível, desde que suas cargas se neutralizem. Então vamos lá. A gente tem aqui o sódio com uma bolinha ao lado dele. O que é essa bolinha? Representa o elétron da camada de valência. Ele só tinha um. A gente tem o cloro com 7 bolinhas em volta dele. O que são essas 7 bolinhas? São os 7 elétrons da camada de valência do cloro. Quando o sódio perde o seu elétron, transfere o seu elétron para o cloro, ele fica positivo e o cloro fica negativo. A gente costuma representar o íon positivo sem os elétrons que ele perdeu. É como se ele não tivesse mais elétron nenhum na camada de valência. Na verdade, a camada de valência dele agora passa a ser anterior, mas a gente não representa. Senão daria muito trabalho, são muitos elétrons, né? Tem átomos com muitos elétrons. Agora, o átomo que ganha o elétron, a gente representa com os elétrons que ele já tinha, mais o que ele ganhou. Olha aqui. E aí a gente tem aqui o sódio que ficou positivo, o cloro que ficou negativo. Percebam que para neutralizar essas cargas, eu só preciso de um íon sódio e um íon cloreto. Porque uma carga positiva anula, né, neutraliza uma carga negativa e vice-versa. Então, quando eu escrevo NaCl, eu estou representando a menor proporção possível para que as cargas dos íons se neutralizem. Eu vou mostrar vários exemplos, aqui eu tenho outros, mas a gente vai conversar sobre fórmulas daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Aqui o importante, e é muito importante, a gente precisa treinar bastante isso, quando a gente escreve a fórmula de um composto iônico, a gente, por convenção a gente coloca o cátion escrito primeiramente, seguido do ânion, sempre, tá? Então, nunca a gente vai colocar o cloro antes aqui na fórmula, sempre o cátion primeiro, seguido do ânion. E importantíssimo vocês entenderem que essas fórmulas, que a gente vai conversar com mais detalhes daqui a pouquinho, elas representam a menor proporção. Não quer dizer que ali no sólido eu tenha só um sódio e um cloro. Eu tenho vários e eles estão atraindo uns aos outros por atração eletrostática. Só que daria um trabalhão gigante a gente representar todos os íons que estão ali. Então a gente representa na menor proporção possível. A gente volta a falar sobre ligação iônica no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar. Um abraço e até mais!